Durante a tarde desta quinta-feira, dia 27, a Câmara Municipal de Pouso Alegre realizou audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2021. Prestaram contas a Prefeitura, a Câmara e o Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre. A presidente do IPREM, Fátima Belani, chamou a situação da prestação de contas de desconfortável ao apresentar um déficit de aproximadamente R$800 milhões. Disse ainda que o IPREM está na UTI. O IPREM trouxe hoje a informação de que esse déficit financeiro apurado a partir da intervenção, que deu mais um salto gigantesco agora, porque os dados que foram tratados de uma forma mais... formamos um grupo de trabalho, fizemos um tratamento de dados junto com a Prefeitura, com a Câmara e o IPREM, e aí nós descobrimos dados alarmantes sobre a situação financeira do Instituto, e ao lado dos fundos podres que temos, dos investimentos que foram feitos na gestão anterior, isso é um problema que agrava muito a situação, e nós temos uma preocupação gigante se o Instituto vai conseguir, se não forem tomadas medidas drásticas, pagar as aposentadorias e pensões para a qual ele foi criado. Na sua opinião, a que se deve isso? Já é possível dizer alguma coisa? Foi essa a solicitação que fizemos de necessidade de uma auditoria, exatamente para aclarar todas as circunstâncias que levaram a essa situação detectada. Aí por isso que nós precisamos de uma instituição técnica que vai avaliar todos os fatores que puderam contribuir com isso, e de uma forma clara e justa a gente fazer essa apuração e verificar o que é necessário ao lado das medidas que serão necessárias para poder equacionar o déficit, para que o Instituto possa continuar existindo. Explicando melhor, o analista Anderson Silva, do IPREM, detalhou uma situação insustentável por meio de gráficos de evolução da alíquota. Aumento na idade para aposentadoria e mudança na forma de cálculos foram situações colocadas pelo Instituto. O vereador Igor Tavares, do PSDB, questionou sobre a realização do censo previdenciário e o porquê das dificuldades em realizá-lo, tendo em vista que o mesmo é necessário para uma reforma previdenciária. O censo precisa ser feito pelo próprio servidor, mas, segundo a presidente do IPREM, poucos formulários foram preenchidos até agora. O vereador Oreir Quincote, do Patriota, perguntou para a presidente sobre a possibilidade de ter uma previsão para a recuperação do Instituto. Respondendo ao vereador, a presidente pediu apoio para uma auditoria. O vereador reverendo Dionísio do DEM, que participou da audiência pública de forma remota, perguntou sobre as saídas prováveis para trazer solução. Ainda falando sobre possíveis soluções, o vereador Miguel Júnior Tomatinho, do PSDB, comentou sobre a viabilidade em passar os novos servidores para a Previdência Social. O analista do IPREM destacou alguns estudos e pesquisas que estão sendo feitas. O presidente da Câmara, vereador Bruno Dias do DEM, reconheceu um elemento novo diante de tudo o que já era conhecido pela Câmara de Vereadores. Ele ressaltou a prestação de contas do IPREM, que, segundo ele, teria sido feita por anos de forma irregular. Ele disse que a Câmara irá tomar medidas sobre o assunto. Ele comentou sobre a possibilidade de criação de um grupo de estudos. O presidente Bruno também se demonstrou preocupado em encontrar soluções. Ele destacou que esse é um momento de os sindicatos se movimentarem. Os entes municipais vieram apresentar seus dados, a Câmara Municipal apresentou, a Prefeitura apresentou, mas os dados que mais chamam a atenção são aqueles apresentados pelo IPREM, que mostram uma grande insolvência do Instituto e traz uma grande preocupação. Tudo aquilo que foi apresentado, inclusive os indícios de crime, vão ser agora apurados. A gente vai, em conjunto com o Poder Executivo, discutir as ações, uma possibilidade de reforma do Instituto, a possibilidade de dação de bens para o Instituto, mas também a apuração das fraudes relacionadas às prestações de contas e tudo aquilo que a gente já tem acompanhado aqui na Câmara Municipal.
O vereador Dr. Edson, do Cidadania, perguntou sobre o objeto da possível auditoria e se no decorrer da gestão outras auditorias já foram realizadas. O analista do IPREM comentou sobre os trabalhos já realizados, ressaltando que o trabalho de estudos seria uma proposta feita pela Câmara. O presidente da comissão que dirigiu a audiência pública, vereador Leandro Moraes, do PSDB, comentou sobre o histórico da intervenção realizada no IPREM no ano de 2018 e fez um paralelo sobre a situação encontrada hoje. Ele destacou que o fato de poder ter ocorrido manipulação de números é uma situação preocupante. É uma situação muito preocupante. Hoje, na audiência pública, nós tivemos condições de conhecer mais de perto a situação real do IPREM. Quase 800 milhões de reais em déficit. Isso é muito grave e muito preocupante. E as falas da equipe do IPREM demonstrando que pode ter acontecido essa manipulação dos números nas prestações de contas anteriores, isso é muito grave, precisa ser apurado e os responsáveis penalizados caso seja comprovado. São diversos, aliás, milhares de servidores que têm interesse direto no Instituto de Previdência, no IPREM, e a gente precisa resguardar e garantir esses direitos. Os servidores contribuíram de forma efetiva ao longo de toda a sua vida de trabalho. Não é justo que eles sejam penalizados por irresponsabilidade de uma equipe que esteve à frente do IPREM. Então a Câmara Municipal vai fazer seu papel e esperamos que nós conseguimos aí achar as provas necessárias caso tenha essa irregularidade e que todos sejam penalizados e responsabilizados por essa situação. A intervenção do Poder Executivo no IPREM foi decretada em 24 de abril do ano de 2018, em decorrência de indícios de irregularidades na carteira de investimentos do Instituto, que é uma autarquia previdenciária dos servidores públicos municipais de Pouso Alegre.